Da flor a seguir, foram retirados, né, as pétalas, né, que constituíam a corola, as sépalas e os estames, restando internamente só a estrutura do aparelho reprodutivo feminino. Então nós podemos ver a constituição. Aqui no ápice está o estigma, esse duto, né, que nós estamos observando aqui, é o estilete, e internamente aqui nós vamos encontrar o ovário dessa planta, que a gente vai trabalhar as informações relativas ao ovário agora a seguir. Notem que esse ovário ele é semi-ínfero, em razão de a sua maior porção estar abaixo da inserção das demais peças florais que estavam inseridas aqui. Tá? Mas como ele tem uma pequena protuberância externa, então ele é considerado semi-ínfero. Vamos dar sequência, então, para poder estudarmos internamente o ovário. Aqui está, então, o ovário e o receptáculo. Como proceder o estudo do ovário? Normalmente nós fazemos cortes longitudinais, né, e cortes transversais para observar. Vamos proceder primeiro ao corte transversal. Será realizado agora um corte transversal no ovário. Geralmente esse corte é realizado na região mediana do ovário. Podemos perceber aqui então a constituição interna do ovário. Internamente, esse ovário ele é formado por 5 unidades, tá? Essas unidades são os carpelos, tá? Onde os óvulos ficam alojados. Então, o que eu estou retirando aqui agora são os óvulos dentro dos carpelos. Então, eu tenho 5 carpelos em uma única estrutura. Então aqui trata-se de um ovário pluricarpelar, né? Porque tem mais de 3 carpelos, pluricarpelar, em que esses carpelos estão unidos em uma única estrutura. Assim a gente tem então um ovário gamocarpelar. Nessa próxima planta, iremos ver algo diferente do que foi visto anteriormente. Trata-se aqui, né, de uma flor com inúmeros pistilos, né, a flor bem reduzida, bem pequenininha, mas dá para a gente perceber ali, ó, a existência de diversos estigmas, né, compondo diversos pistilos, né. Esses pistilos, se vocês repararem bem, eles estão livres entre si, configurando então num tipo de gineceu de alicarpelar. Aqui foi então extraído 2 desses pistilos, né, para ser apresentado a vocês aí. Ó. A gente observa essa cor mais esverdeada aí, que é o ovário, mais em cima, claro, que é o estigma. Na sequência, agora teremos novamente uma flor com diversos pistilos, né? E esses pistilos livres entre si, configurando então uma flor de alicarpelar, né? Notem bem aí que a gente consegue extrair facilmente, né, os pistilos. Nós temos aí na base aí o ovário, tá vendo? Olha. E agora na ponta da agulha, aí a gente vai virar, mostrar para vocês aí, ó, além do ovário, né, o estilete e em cima, né, o estigma, perfeitamente aí apresentável, entendeu?
Então, nesse caso aí, a gente tem uma flor de alicarpelar, né, porque os carpelos estão livres entre si. Se fosse um gineceu gamocarpelar, separar esse carpelo seria impossível. Como mencionado anteriormente, é possível agora observar as partes constituintes desse pistilo. Olha, o estigma, o estilete e o ovário, facilmente identificável agora. Ainda falando um pouco da morfologia do pistilo, né, aqui a gente tem mais dois exemplos. Olha. Então a gente tem aqui o ovário, tá vendo? Olha. Depois aqui o estilete, né, e aqui o estigma, tá vendo? Aqui ó, eu tenho a outra espécie, olha o ováriozinho pequeno aqui embaixo, olha. O estigma, não, aliás, o estilete e aqui em cima o estigma. Notem bem que esse estigma aqui ele parece um carretelzinho, olha. Ele tem o formato de um carretel, tá? Apresenta muita substância pegajosa justamente para aderir o grão de pólen, né, que é recebido. Aqui já é um pouco diferente, tá vendo? Ele é ramificado, tem 5 ramificações, então é um estigma ramificado. Aqui um estigma simples e aqui um estigma ramificado. Então dá para perceber que algumas características desse estigma aqui, que é a presença de inúmeros pelos, uma grande incidência de pilosidade, é justamente para poder facilitar a aderência do grão de pólen. Né? A superfície dele parece uma pequena almofada, né, que recebe o grão de pólen. Tá? Então os estigmas podem ser ramificados ou podem ser simples, como visto aqui. O fato é que existe uma grande diversidade morfológica, né, mas o conceito da morfologia de ovário, estigma, estilete e estigma está presente em todos. Às vezes esse tubo aqui, olha, pode ser curto, bem aderido ao ovário, tá? E às vezes ele é longo. Então existem algumas diferenças morfológicas, né, entre os diferentes pistilos. Notem bem aqui que a gente só tem um único pistilo, tá vendo? Ó? Nos dois casos. Mas a gente sabe que pode existir mais pistilo numa única flor. Nesta sequência agora, nós vamos realizar um procedimento, né, de estudo do ovário. Vamos então realizar um corte transversal na região mediana do ovário, né? Separar ali a parte superior do ovário, para poder a gente analisar internamente, observar algumas características, né, importantes. Então, primeiro, trata-se de um único pistilo, tá vendo? Contendo um único ovário. Esse ovário, ele é subdividido internamente, dá para perceber a ponta da agulha, né? Então eu tenho 5 divisões, tá, internas, ó, uma, tá, 2, 3, 4, 5 divisões. Essas divisões contêm os óvulos internamente. Então nós temos nesse caso aí, olha, os óvulos sendo retirados, né? Então o local de formação do óvulo é chamado de carpelo. Então nós temos 5 carpelos nesse ovário. Esses 5 carpelos, eles estão constituindo um único ovário. Então nesse caso, eu tenho então 5 carpelos, tá? Eles estão ligados entre si, eles são do tipo gamocarpelar, né? Assim que a gente começa a extrair os óvulos, né, do interior do carpelo, ficam as cavidades, conforme pode ser percebido ali. Essas cavidades, então, recebem o nome de lóculos, né? Nesse caso, 5 lóculos. Este ovário cortado transversalmente, podemos então perceber aí a existência, né, de um único lóculo na porção central, né, e a existência de 2 carpelos, né? Nesse caso, esse ovário ele é classificado como bicarpelar, né, e já que esses carpelos estão presentes em um único ovário, esse ovário é classificado como gamocarpelar em relação à união dos carpelos. Agora vamos ver um corte longitudinal de um ovário. Esse ovário é o ovário de hibisco já visto anteriormente em corte transversal. Podemos perceber a existência de um eixo central onde os óvulos estão aderidos a ele.
Esse corte longitudinal é muito útil para a gente estudar placentação, que nesse caso aqui ela é chamada de axial em função da existência desse eixo central que divide os carpelos.